Meus irmãos, podem tomar os seus lugares, por gentileza. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, verso 13, ao capítulo 5, verso 11. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, ao verso 11 do capítulo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, nesta manhã nós chegamos ao último sermão de uma série inspirada em um dos maiores clássicos da literatura cristã, O Peregrino, escrito pelo puritano batista John Bunyan, no século XVII. E como nós vimos nos últimos meses, o enredo dessa obra trata da peregrinação de um homem chamado Cristão, que é o personagem principal da narrativa. E essa narrativa trata da sua vida, da sua história, desde a saída da cidade da destruição até a chegada na cidade celestial. O texto de Bunyan trata dos desafios e também dos perigos enfrentados por ele, mas também enfrentados pelos companheiros dele durante toda a viagem. E, de alguma maneira, ela retrata os desafios e perigos que também enfrentamos em nossa jornada cristã. No último capítulo, o capítulo que vamos considerar hoje, Cristão e Esperança chegam à terra de Beulá. Um lugar de delícias, um lugar de conforto para todos os peregrinos que estão cansados na sua jornada. O texto diz que ali não faltam a luz do sol, que brilha dia e noite, não falta provisão cotidiana. Diz o texto que ali há bênçãos abundantes. Diz o texto que Cristão e Esperança estão felizes, enquanto contemplam as belezas do lugar, ao ponto de quase desfalecerem de tanta alegria pelo que eles estão contemplando. É uma espécie de antevisão do céu, ainda nesta vida.
Eles não estão mais debaixo dos perigos do vale da sombra da morte, e nem dos perigos do castelo da dúvida. E de fato falta bem pouco para finalmente chegarem ao destino de toda uma vida e de toda uma caminhada, a cidade celestial. Mas, meus irmãos, ainda há um último desafio para esses dois personagens, cristão e esperança. Para chegarem à cidade celestial, há um rio entre eles e a porta da cidade celestial. E nesse rio não há pontes ou embarcações para atravessarem. Se desejam chegar à presença do Senhor, é preciso atravessá-lo. E por isso, diante do desafio de ter que atravessar, ficam estarrecidos, amedrontados, a ponto de desanimarem. E esse rio é a morte. Para chegar à presença do Senhor, eles precisam morrer. A narrativa diz que 2 homens com vestes resplandecentes se aproximam deles para encorajá-los na hora da morte. Eles ainda estão amedrontados, mas caminham em direção ao rio, entram nele e afundam. E enquanto isso ocorre, esperança, que está na mesma condição de cristão, o anima, o encoraja na hora da morte. Ambos chegam do outro lado, e diante deles estão outros 2 seres resplandecentes que os aguardam com alegria, com grande alegria. E dali, de onde estão, ambos enxergam a cidade no alto de uma colina e começam uma caminhada até o seu portão. Uma companhia de hostes celestiais sai ao encontro deles, e os seres resplandecentes os apresentam, vejam, como homens que amaram nosso Senhor enquanto estavam no mundo, e tudo abandonaram por amor ao seu santo nome. É uma bela apresentação. Com os seus certificados em mãos, são convidados às bodas do Cordeiro, ao som de sinos e hinos de louvor ao Senhor. Meus irmãos, esse magnífico desfecho escrito por Bunyan não apenas demonstra a compreensão que ele tinha da verdade, mas também a sua capacidade de retratar com maestria e simplicidade as coisas relacionadas ao fim da jornada de todo peregrino em direção à cidade celestial. A minha jornada, a sua jornada. Conforme essa capacidade dada por Deus, Bunyan captou o que foi escrito para consolo dos crentes primitivos, aos quais Deus dirigiu muitas instruções para que estivessem em paz e tivessem esperança em seus corações em relação à morte. Bunyan compreendeu os profundos ensinos, por exemplo, do apóstolo Paulo em sua carta aos Tessalonicenses. A primeira epístola aos Tessalonicenses, meus irmãos, é considerada a mais antiga epístola canônica escrita pelo apóstolo Paulo. Muitos têm afirmado que ela foi escrita no final da década de 40 ou no máximo no início da década de 50 do primeiro século. A igreja de Tessalônica, plantada pelo próprio apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem, conforme o relato de Atos 17, ainda era uma igreja jovem, no contexto de um movimento muito recente. Poucos anos antes, o Senhor tinha subido aos céus. Era natural, portanto, que houvesse preocupações, que houvesse inquietações, que houvessem perguntas sobre as implicações do Evangelho anunciado pelo Senhor Jesus e seus apóstolos. E já na parte final dessa primeira epístola, o apóstolo Paulo precisou lidar com claras inquietações presentes
nos crentes daquela igreja. Eles tinham perguntas sobre questões relacionadas ao fim. Havia certa dúvida e certa aflição até sobre o que o futuro lhes reservaria. E isso diante da promessa da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas inquietações passavam por duas perguntas. A primeira: os crentes que já haviam morrido estariam em desvantagem em relação aos que estivessem vivos na ocasião da vinda de Cristo? A segunda: os que estivessem vivos na segunda vinda de nosso Senhor deveriam temer a vinda de Jesus? Essas duas perguntas são as perguntas que regularão a nossa caminhada aqui nesse texto, porque elas são, de fato, respondidas pelo apóstolo Paulo. E na passagem que lemos, especificamente capítulo 4, verso 13 ao capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo responde a essas inquietações relativas tanto à condição dos mortos quanto dos vivos na segunda vinda de nosso Senhor, apresentando para cada uma delas dois argumentos a fim de convencê-los e consolá-los em relação às coisas que tanto eles quanto nós também conhecemos apenas em parte, mas com as quais de vez em quando nos ocupamos: o futuro, a morte, a vinda de nosso Senhor. E nesse texto uma coisa está bastante evidente. Paulo ensina que há consolo na vida e na morte para os que estão, pela fé, unidos a Cristo Jesus. Este é o ensino de Paulo. Há consolo na vida e na morte para aqueles que, pela fé, estão unidos a Cristo. Essa preocupação, meus irmãos, não é uma preocupação recente. Como nós lemos no texto, essa preocupação estava clara e evidente entre os nossos irmãos na cidade de Tessalônica. Eles estavam aflitos e inquietos com essa questão. E a preocupação, portanto, com essas coisas e a constante necessidade de sermos consolados pelo Evangelho sempre acompanharam a igreja de Jesus, não sendo, portanto, algo exclusivo da nossa geração ou mesmo daquela geração. Um homem chamado Zacarias Ursino, um cristão alemão reformado do século XVI, foi convidado a escrever um catecismo, publicado em 1563, conhecido por nós como Catecismo de Heidelberg. Um documento que expressa devidamente a fé entre as igrejas reformadas. E nesse documento tão valioso, nós encontramos o tipo de preocupação que nós estamos considerando nesta manhã. Porque na primeira pergunta e na primeira resposta do catecismo nós lemos: qual é o seu único consolo na vida e na morte? A resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Notem, meus irmãos, que ao iniciar o seu catecismo com essa pergunta, Zacarias Ursino deixava claro aos crentes de sua época qual o fundamento da fé cristã. Para eles, uma vez que eles subscreveram essas palavras, os crentes em Cristo, vivos ou mortos, pertencem a Cristo e não a si mesmos.
e não a qualquer outro. Foi Cristo quem pagou por eles alto preço de sangue na cruz. O mesmo sangue que nos liberta do poder do pecado e do diabo. Estar unido a Cristo, portanto, é o consolo necessário tanto para os que vivem quanto para os que morrem. E isso, meus irmãos, deve animar o nosso coração. Deve animar o nosso coração. E Paulo deixa isso claro. Por isso eu quero que voltemos os olhos ao texto e consideremos as duas inquietações que afligiam aqueles irmãos. E o meu convite a vocês especificamente é que consideremos estas coisas que Deus revelou à igreja sobre a esperança que provém da bênção da nossa união com Cristo. E lidando com as duas questões, o apóstolo Paulo levantou os problemas para em seguida oferecer os argumentos que, a meu ver, são bem consistentes para cada uma das questões apresentadas. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, consideremos a condição daqueles que morrem em Cristo. Qual a condição daqueles que morrem em Cristo, unidos a Cristo? O apóstolo Paulo começa afirmando que a ignorância acerca das coisas de Deus traz aflição aos homens, mesmo aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Quando deixamos de lado a tarefa de entender o que Deus revelou acerca de si mesmo e de seus planos, deixamos de contemplar a perfeição de seus propósitos e de obter o consolo necessário à vida debaixo do sol. Esse era um problema para os tessalonicenses, pois estavam aflitos por ignorarem santas verdades. Verdades estas anteriormente reveladas por Deus, por meio da sua palavra escrita e encarnada. Leia comigo o verso 13 do capítulo 4, onde Paulo ressalta o problema. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Paulo não está aqui falando que não é possível se entristecer como um crente, mas não se pode entristecer como pessoas que não têm esperança, porque ao fazer isso, eles estão agindo como ignorantes. Por isso ele fala: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Melhor tradução seria quanto aos que adormecem, porque isso vai ter uma importante distinção no final do texto. Adormecem. Meus irmãos, o texto sugere que os cristãos tessalonicenses estavam confusos em relação à situação daqueles que haviam adormecido em Cristo. E adormecer, portanto, é um claro eufemismo, né? Para a morte, ou para descrever a morte de um cristão. Essa confusão, de algum modo, demonstrava que estavam vivendo como pessoas sem a esperança que se baseia nas promessas de Deus. Esse estágio de ignorância e incredulidade os privava da bênção, do consolo, exigindo do apóstolo a tarefa de lembrá-los de algumas verdades evangélicas apresentadas no texto sob dois fortes argumentos. O primeiro deles se baseia na ressurreição de nosso Senhor. O texto diz no verso 14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficaremos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Como Cristo ressurgiu, nós ressurgiremos. Essas são as palavras de Paulo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele aos que em Jesus adormeceram. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, embora sejamos tentados a pensar diferente, por causa de nossas incrédulas suspeitas, é de fato algo histórico.
Cristo ressurgiu ao terceiro dia. Cristo ressuscitou. E por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai afirmar que a nossa fé não é vã. Porque Cristo ressuscitou, a minha fé não é vã, a sua fé não é vã. Porque se Cristo não ressuscitou, a fé é vã. Uma vez que ela se baseia, na verdade, da ressurreição de Jesus, que é a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Cristo ressuscitou. É certo que alguns creem e outros não. Mas esse é o elemento que faz a distinção entre o salvo e o não salvo. Fé. A Escritura afirma, também no capítulo 15 de 1 Coríntios, que Cristo é a primícia dos que estão adormecidos. Meus irmãos, o que Paulo diz é que Cristo ressuscitou e os que morreram em Cristo também ressuscitarão. Isso é fato. O segundo argumento de Paulo se baseia na autoridade da palavra de Deus. O apóstolo escreveu no verso 15: pois isto vos dizemos pela palavra do Senhor. Paulo não está criando nada novo, ele está amparado, vejam vocês, no Antigo Testamento. Porque veja, nesse momento em que Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, nós não temos, obviamente, os escritos do Novo Testamento prontos. Muitos documentos ainda serão escritos, muitas cartas ainda serão escritas, os evangelhos ainda serão escritos, ainda que nas nossas versões bíblicas os evangelhos estejam antes das epístolas, mas ali é por divisão literária e não ordem cronológica. Paulo, ao falar da palavra do Senhor, obviamente se fundamenta no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento também apresenta a esperança da ressurreição. Não é, portanto, uma novidade do Novo Testamento. E a esperança do retorno e da vinda de Cristo. Lembrem-se do texto de Isaías que lemos nesta manhã. De que tempo ele está falando? Desse? Não. Mas de um tempo futuro, que ainda está por vir. Observe, meus irmãos, que o fundamento é a palavra de Deus. E, meus irmãos, Deus não se equivoca e Deus não mente. Nós, os vivos, ao som da última trombeta, assistiremos à vinda de Jesus e à ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Sim, nós os vivos, nós os que ficarmos para a vinda de nosso Senhor, assistiremos à vinda de Cristo e à ressurreição dos mortos. E no mesmo instante, na companhia dos salvos ressuscitados, iremos ao encontro do Senhor nas nuvens, que é a noiva, a igreja, como num cortejo, se apresentando ao noivo para celebrar as bodas. O texto não está preocupado em apresentar outros detalhes aqui. Ele não está preocupado em falar do juízo final. Ele não está preocupado, por exemplo, em falar da condição dos ímpios. Paulo está focado nos crentes, por isso ele dá detalhes sobre a realidade dos crentes. E qual é a realidade dos crentes? Aqueles que morreram ressurgirão, se unirão aos vivos por ocasião da segunda vinda, e todos os salvos irão ao encontro do Senhor nas nuvens. Essa é uma promessa que a Escritura nos traz, e a promessa pela fé. Porque
uma coisa fica percorrendo a nossa mente e diz assim: será que isso é verdade? Aí eu pergunto: será que isso não é incredulidade? A palavra do Senhor se cumpre, irmãos. Deus não mente e não se equivoca. Esses dois argumentos, irmãos, baseados tanto na ressurreição de Jesus e na autoridade da palavra de Deus, são em si mesmos capazes de consolar o nosso coração. E se a ignorância acerca das coisas de Deus, como ensinou o apóstolo Paulo, traz aflição, o conhecimento dos planos de Deus traz o quê? Paz. Paz diante da morte. Paz. Não somos como aqueles que não têm esperança. Sabemos em quem temos crido e que Ele é poderoso para nos guardar até aquele dia. Meus irmãos, com isso, consolemo-nos uns aos outros, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão no último dia. Mas Paulo tem um segundo problema, uma segunda questão: a condição dos vivos por ocasião da vinda de Jesus. A nossa condição, nós que estamos vivos em Cristo, qual será a nossa condição? E veja que eu digo nossa condição propositalmente, porque talvez você não acredite que Jesus possa voltar na nossa geração, mas eu anseio muito que Ele venha. Então, se você quiser falar deles, pode falar, mas eu vou falar nós. Assim como Paulo, o apóstolo, esperava, quando ele diz nós, os que ficarmos vivos. E, embora Jesus não tenha voltado, ele partiu e foi ao encontro do Senhor. Então, nós, os que ficarmos vivos, qual é a nossa condição? Qual será a nossa condição no momento em que Cristo voltar? Temos que temer? Temos que ter medo? Será como é que Ele vai me achar? Será que eu vou estar vestido? Será que eu vou estar nu? Se eu estiver nu, não vou para o céu? Já ouviu isso? Tomara que Ele não venha de madrugada. São histórias, balelas. Ignorância. Plena ignorância. O apóstolo agora, meus irmãos, lida com outra pergunta. Ela é respondida do verso 1 ao verso 11 do capítulo 5. A pergunta é: nós, os que estivermos vivos na segunda vinda de nosso Senhor, nós devemos temer aquele dia? Será que nós podemos ser surpreendidos e, não subirei? A resposta a essa pergunta é muito importante, porque tanto a minha geração, quanto a geração dos mais jovens, foram influenciadas por ideias veiculadas, por exemplo, em filmes como Inferno em Chamas. Os mais antigos aqui devem lembrar de um filme missionário que era passado nas praças públicas, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, e que todo mundo saía com medo, chorando, porque o negócio era terrível, não tinha um que não aceitasse Jesus. Porque era terrível. Era terrível. Mas alguns de vocês foram influenciados por deixados para trás, né? E tem gente aqui que ainda acredita nesse negócio. Ou alguns hinos adventistas. O mercado está vazio, o seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, o barulho já cessou. O rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando. E é uma verdade. Aí aparece para a gente o piloto do avião sumindo, o carro desgovernado na estrada. Meus irmãos, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. E arrebatamento não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então a gente cresceu num contexto bem esquisito com relação a essas coisas. Essas ideias bem estranhas são inclusive responsáveis pela formação de crentes que não sabem o significado de estar em Jesus. E em sua ignorância,
temem e sofrem pela proximidade da vinda do Senhor. Porque eu não sei como é que Ele vai me achar. Mas veja o que Paulo diz, meus irmãos. Ele diz assim, sobre os tempos e as épocas, verso 1. Sobre os tempos e as épocas, né? Quando ele cita essa questão, ele está falando da vinda do Senhor. Os tessalonicenses estavam bem instruídos. Eles não sabiam o momento exato, mas eles conheciam os sinais da sua volta. O Senhor Jesus e o apóstolo Paulo afirmaram que será como a chegada de um ladrão à noite. E entre os sinais, Paulo destacou um período de paz e estabilidade no mundo, paz e segurança no mundo. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles repentinamente. Nesse dia, nós sabemos pelas Escrituras que Deus julgará justos e ímpios, retribuindo a cada um de acordo com a vida que viveram. E se em Cristo ou fora de Cristo, não importa, todos seremos. Assim como falou sobre os mortos, ele agora apresenta 2 argumentos para não temermos. Porque o temor era, como é que eu serei achado? No momento em que ele voltar, como é que eu serei achado? E dependendo do que eu serei achado, será que eu vou, será que eu não vou? Olha os argumentos. O primeiro deles diz respeito à condição de todos os que estão em Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque isso é importantíssimo, irmãos. Exatamente o que? Pegue a sua Bíblia. Ele diz assim, verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Irmãos, esse texto, sobretudo o início do verso 4, quando ele diz, irmãos, vocês não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda, é uma afirmação. Ele não está aqui levantando qualquer suspeita de que aqueles irmãos poderiam estar em trevas. A afirmação é, vocês não estão para que sejam surpreendidos. Não estão. E a surpresa aqui, meus irmãos, nada tem a ver com o fato de que da expectativa temporal, porque isso haverá. Ora, se nós não sabemos e Cristo volta, nós somos surpreendidos temporalmente, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da surpresa causada por uma vida indigna do Evangelho. Só que Paulo está dizendo, vocês não estão nessa vida, porque vocês são filhos da luz, e não estão nas trevas. Paulo está dizendo que a condição daquele que está em Cristo é a luz, ele não vive em trevas. Ele não vive em pecado, ele não ama o pecado, ele não se desvia da fé, ele não se desvia do Evangelho, ele está na luz. Irmãos, se nós estamos em Cristo, nós estamos na luz. E qualquer coisa diferente disso significa não estar em Cristo, e aí é preciso temer. Ele faz, portanto, uma afirmação. Ele diz, irmãos, vocês não estão nas trevas. É uma afirmação para que esse dia os surpreenda, ou para que vocês sejam surpreendidos. Não tem como surpreendê-los nesse sentido. É o que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Então, por um lado, nós poderemos ser surpreendidos porque não sabemos o dia e a hora, mas não seremos surpreendidos em relação à condição em que Cristo nos achará. Então não importa se você vai estar tomando banho ou não, se você vai estar vestido ou não. O que importa é a sua condição em Cristo naquele momento. E isso deve trazer para nós algum temor se a nossa vida não está sendo vivida de acordo com a dignidade que o Evangelho impõe. Aí nós temos que temer. De fato temos, porque não é uma boa condição. Como filhos da luz, portanto, nós não tememos a vinda do Senhor. Porque se estamos em Cristo, não há a mínima chance de não celebrarmos juntos com os mortos ressuscitados o dia de Jesus. Não há. Não tememos o dia de Cristo. A semelhança de um lugar escuro em que uma lanterna é acesa, nossas obras, uma vez iluminadas, não envergonham a Cristo. Pode jogar a lanterna em nossa direção, porque as nossas obras, porque somos filhos de Deus, filhos da luz, filhos do dia, não há do que se envergonhar.
Porque não andamos em trevas, andamos na luz. Veja como é que isso faz a diferença. E isso marca aquele que está em Cristo. O que está em Cristo vive uma vida digna do Evangelho. Agora é óbvio que para isso, nós precisamos do próprio Cristo, não é? Porque quem de nós aqui tem a capacidade para dar conta dessas coisas, levando-se em conta a nossa fraqueza, as nossas mazelas? É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. É preciso estar desperto, é preciso estar atento às situações da vida, porque é o que Paulo vai dizer aqui. Verso 6, não durmamos como os demais. E aqui a palavra dormir não é a mesma palavra que aparece lá no capítulo 4 que eu li com vocês. Embora o verbo no português seja a mesma coisa, mas na língua em que o texto foi escrito, não são os mesmos verbos. O primeiro é de fato um eufemismo para a morte. Aqui é dormir pelo fato de viver de um modo desatento. Na vida cristã, eventualmente, a gente vive de um modo desatento. Então são verbos que aparentemente pertencem ao mesmo campo semântico, mas com sentidos diferentes aqui no próprio texto. Agora, Paulo diz, olha, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Sejamos atentos e estejamos sóbrios. O que significa estar atento ou desperto e sóbrios? Paulo responde. Ele diz, estar vestidos da couraça da fé, do amor e do capacete da esperança da salvação. Fé, amor e esperança. Você já leu isso em um outro lugar do escrito de Paulo? Você lembra do capítulo 13 de 1 aos Coríntios, quando ele fala do amor? Quando ele diz, agora permanecem a fé, esperança e o amor. Isso aparece novamente em Paulo. E aparece algumas outras vezes. Parece que é um tripé fundamental daquele que está em Cristo. Fé, esperança e amor. E por que esses três são de fato importantes? Porque, meus irmãos, nós estamos diante de um fato, que é a ressurreição de Jesus, que não é qualquer pessoa que tem a capacidade de crer. É só por obra do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, nós vamos ter que trabalhar com a ideia de uma linguagem metafórica. O texto não está falando literal. Precisa de fé. Precisa de fé. Olha a jornada de cristão e esperança no peregrino. É fé. E quando se tem fé no Cristo ressurreto, tem-se esperança. Por quê? Porque se o Cristo em que cremos ressuscitou, nós também temos a esperança de que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Então, fé e esperança. E amor. Amor porque é o vínculo da perfeição. O amor, ele vincula, ele torna as coisas linkadas umas às outras. E aí podemos viver dignamente o Evangelho. Portanto, não são linguagens novas para Paulo. Nem mesmo a ideia de couraça e capacete. Você vai lembrar que escrevendo aos Efésios, ele fala da armadura de Deus. E ele cita essas questões. Mas é uma linguagem que expressa a nossa vida em Cristo. A nossa caminhada em Cristo. A fé, a esperança e o amor nos foram dados por Deus para cobrir a nossa nudez. E isso ocorreu, meus irmãos, quando cremos em Jesus e confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas. Então, Paulo responde que as pessoas que estão seguras são aquelas que creem em Jesus, que vivem unidas a Cristo pela fé. E por uma obra poderosa do Espírito Santo em nosso coração. Por isso não tememos o dia da vinda. Porque ainda que possamos ser surpreendidos quanto ao momento, não seremos surpreendidos quanto à condição em que seremos achados por causa de Cristo. Porque não estamos em trevas, mas sim na luz. Somos filhos da luz. Somos filhos da luz. Mas há um segundo argumento, e que diz respeito aos desígnios de Deus para nós. O texto diz, no verso 9, né? Ele não nos designou para a ira. Meus irmãos, como filhos de Deus, a sua ira foi aplacada pela propiciação feita por Jesus no Calvário. E isso é importante, porque amor e ira
quando ligados a Deus, precisam ser devidamente compreendidos. Às vezes eu tenho a sensação, e eu não sei se você tem essa sensação também, é possível que você tenha, de que conversando com algumas pessoas, e elas estão enfrentando lutas e dificuldades naturais da vida debaixo do sol, por conta do pecado, eventualmente ligado ali a questões ligadas ao juízo de Deus. Tem crentes que pensam assim: eu agora estou fazendo tudo certo, Deus me ama. Bom, agora eu fiz o que não devia, a ira de Deus está sobre mim. Agora não, pelo amor de Deus está sobre mim. Não, agora a ira de Deus está sobre mim. Irmãos, isso não existe. Nós não somos filhos da ira, nós somos filhos do amor. Ira é para o ímpio, a não ser que você seja ímpio, a ira está sobre você, mas se você é um crente em Cristo, o amor de Jesus está sobre você, Ele te ama. Agora, o que um pai faz com um filho desobediente? Quando um pai disciplina o seu filho, ele deixou de amar? Ele derrama ira sobre o filho? Não, ele disciplina, porque Deus disciplina os que Ele ama, e trata como filho, porque se Ele não disciplinar, esses não são filhos, são bastardos. Isso é o que diz o Novo Testamento. Irmão, não há ira, se você está em Cristo, não tem ira de Deus sobre você, não tem ira de Deus sobre você. Agora, não significa que Ele esteja contente com o tipo de vida que eu e você estejamos vivendo eventualmente, porque podemos agir traiçoeiramente como filhos desobedientes, e aí a conta chega. Mas Ele faz tudo em amor sobre os seus. Deus não nos designou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, irmãos. Então não há o que temer. Pastor, mas no momento da vinda de Jesus eu acabei de brigar com a minha esposa e disse para ela o que não devia. Tá bom. Você acha que isso vai, se você está em Cristo, inviabilizar a sua ida para o céu? É claro que não, porque senão a salvação não é pela fé, é pelas obras. E aí vai depender sempre do último ato que você cometeu na vida. E isso não é evangelho. Evangelho é graça. Isso não significa que a gente vai sair no quintal, olhar para o teto, não digo o céu, e diz assim: acho que ele não vem agora. Fala, briga. Opa, deu tempo. Irmão, isso é loucura, isso é besteira, isso é infantilidade. Salvação não é pelas obras. Ela não é determinada pelo meu último ato na vida. Não é. É Cristo. É Cristo. Como filhos de Deus, a sua ira, meus irmãos, foi aplacada pela propiciação feita por Jesus no Calvário. E você sabe, a propiciação foi feita de uma vez por todas, ela não é feita continuamente. Ou seja, propiciação significava derramar o sangue no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Quando o sangue era derramado ali, Deus aplacava a sua ira, ou seja, Ele não derramava a sua ira sobre o povo, sobre os pecadores. Ele aplacava. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Essas são as palavras do apóstolo João, em 1 João. Capítulo 2. A ira de Deus foi removida de sobre todos os que estão unidos a Cristo Jesus e vivem consequentemente na luz. Deus não é bipolar. Ele não vive oscilando entre amor e ódio para com os seus filhos. Nós que estamos em Cristo, meus irmãos, somos herdeiros e tomaremos posse da salvação, diz o texto, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que com Ele vivamos. Mesmo em nossas fraquezas, meus irmãos, e quem não as tem, não é verdade? Nós cremos que Ele cumprirá os seus desígnios quanto à nossa salvação e quanto à nossa herança. Ele fará isso. Ele fará. Baseados nesses dois argumentos, meus irmãos, sobre a condição dos vivos e dos mortos, dos vivos na segunda vinda de Cristo, isto é, a nossa condição como filhos da luz e os desígnios de Deus para nós,
Consolemos-nos mutuamente, edifiquemos-nos mutuamente, um a um, seguindo o exemplo dos crentes tessalonicenses. Com essas verdades preenchendo as nossas mentes e os nossos corações, nos encorajemos mutuamente à esperança, à fé, ao amor, de maneira mútua, uma vez que a jornada em direção à cidade celestial não é solitária. Não dá para ser solitário na jornada. Olha a sua volta agora. Olha quantas pessoas estão aí à sua volta e constate que há outras pessoas no mesmo caminho. Você não está sozinho. Tem muita gente com você. E nós estamos indo para lá. Então, as duas perguntas. Os crentes que morreram em Cristo estão em desvantagem em relação aos vivos na ocasião da vinda de Jesus? Não. Eles vão ressurgir. E se unirão aos vivos, que não devem temer a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor não surpreenderá os que estão em Cristo. Não saberemos o dia e nem a hora. Não sabemos o dia e nem a hora. Então haverá surpresa temporal, mas não haverá surpresa quanto à nossa natureza e à nossa identidade em Cristo. Nós não seremos julgados pelo nosso último ato. Mas nós somos filhos da luz. Temos que viver como filhos da luz. Antes de concluir, meus irmãos, eu creio ser o meu dever de compartilhar aqui duas aplicações à luz dos ensinos que nós consideramos aqui nessa manhã. E eu não vou inventar absolutamente nada, senão tomar aquilo que o próprio apóstolo Paulo escreveu. No verso 18, ao falar da condição dos mortos, na ocasião da vinda de Cristo e da ressurreição, o texto diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, as Escrituras dizem que consolar é uma obra do Espírito Santo. Quando um servo de Deus adormece, quero dizer, quando um servo de Deus morre, os que ficam são consolados pelo Espírito Santo. Não há aflição, não há angústia, porque há esperança. Paulo, porém, deixa claro que nós, os que estamos em Cristo, podemos e devemos, ao mesmo tempo, ser instrumentos do Espírito Santo para consolarmos uns aos outros. Seja na vida, seja na morte. As últimas semanas, meus irmãos, têm sido bem difíceis para alguns de nós, pois não foram poucas as notícias de irmãos e amigos que adormeceram em Cristo. Nossa família mesmo recebeu algumas notícias de mortes de pessoas próximas. São semanas difíceis, porque perdemos a companhia de irmãos e amigos em Cristo que adormeceram. E nunca é fácil lidar com isso, mas é necessário. Entretanto, meus irmãos, lembremos das promessas de Jesus e da esperança da ressurreição. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Ele aos que em Jesus adormeceram. Depois disso, na companhia dos que morreram em Cristo, agora ressuscitados, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Um grande cortejo às bodas do Cordeiro. Haverá um grandioso reencontro, mas que jamais ofuscará o grande encontro da igreja com o noivo. Nós vamos reencontrar os nossos irmãos. Mas o maior dos encontros é com o noivo. É com Cristo nas nuvens. Irmãos, consolem-se uns aos outros. Consolem-se uns aos outros. E sabe, à medida que o tempo passa, e essa é uma conversa que eu tenho tido algumas vezes na minha casa, com os meus filhos ou com a minha esposa, é que à medida que a gente vai envelhecendo, essas coisas começam a acontecer mais perto, né, de nós. E é natural. Quanto mais velhos nós ficamos, naturalmente nós vamos assistir isso mais e mais vezes.
porque são pessoas que pertencem ao mesmo círculo de experiência, de vida e de idade. É natural. É natural, porque é uma questão da natureza. Então, consolem-se mutuamente uns aos outros. Papel dos pais: preparem os seus filhos para essas questões. Oriente-os para essas questões, para que eles aprendam a lidar com a morte. Porque a morte, meus irmãos, é a única certeza que nós temos ao nascer. Se vamos ser ricos ou pobres, se vamos galgar altos cargos ou não, altos níveis acadêmicos ou não, atingiremos os nossos sonhos ou não, ninguém sabe. Mas uma coisa sabe: haverá uma hora em que a morte chegará. Nós precisamos aprender a lidar com a morte, porque a morte é algo natural. E não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Portanto, não hajamos como pessoas ignorantes. Consolem-se mutuamente. Consolem uns aos outros, como diz Paulo. A segunda aplicação é que nos edifiquemos um a um. E é bastante esclarecedora a maneira como Paulo constrói a sentença no capítulo 5, verso 11. Porque ele diz, embora a nossa versão diga uns aos outros, como aparece lá no verso 18, não é uns aos outros que Paulo utiliza aqui. Ele usa uma outra expressão que está dentro do mesmo campo semântico, mas que acaba perdendo um pouco quando nós entendemos aqui no uns aos outros. E o consolo do verso 18, capítulo 4, é mútuo. Todos nós podemos nos consolar mutuamente. Agora, no verso 11 do capítulo 5, literalmente seria: edificai-vos um a um, e não uns aos outros. Você vai dizer, é a mesma coisa? Não, não é. Porque Paulo está falando de edificar, de construir, que deve ser feito um a um, e não uns aos outros. Paulo tem o seu próprio estilo, e é possível concluir que, ao utilizar essa linguagem, ele tem algo a mais na cabeça. E para mim, em particular, ao fazer essa distinção, Paulo mostrava sua sensibilidade pastoral de que na igreja de Jesus, os crentes não se acham no mesmo nível de conhecimento e maturidade quando o assunto é a condição dos salvos na vinda de Jesus. E aqui está a bênção para a igreja, de que a igreja seja composta de pessoas de todas as idades, de todos os níveis de maturidade. Nós podemos e devemos nos edificar, considerando as necessidades de cada um, porque a um teremos que edificar de uma maneira, a outro teremos que edificar de outra maneira, porque isso dependerá do nível de conhecimento e maturidade na fé, que não é igual. É preciso lidar com as questões de cada um a um. Saber o que significa estar em Cristo, portanto, é algo fundamental para vivermos em paz, meus irmãos. Somos filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não vivamos como os que se escondem na escuridão. Não podemos ter medo da luz. Não devemos ter medo da luz. Isso é fundamental. Então, edifiquem-se uns aos outros, de acordo com as necessidades de cada um. Edifiquem-se um a um. Consolem-se mutuamente. Edifiquem-se um a um. E, meus irmãos, o meu desejo sincero é que todos nós encontremos paz nas promessas divinas feitas por Deus a nós. Há para todos nós, os que estão em Cristo, consolo na vida e na morte. Cristo ressuscitou, nós que estivermos mortos na vinda de Cristo, ressuscitaremos. Deus empenhou a sua palavra, Ele não mente. Não somos como aqueles que vivem longe de Deus nas trevas, pois somos filhos da luz, e nossas obras mostram e nos convencem, nossas obras nos convencem de que somos filhos do dia. Deus, em sua graça e misericórdia, não nos designou a ira,
mas a esperança da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar encerrando com as palavras de um querido irmão, Paulo César Silva, meu xará, compositor, cantor no Grupo Elo, também no Grupo Logos. Eu até pensei em cantar, mas não vou não. Deixa eu recitar aqui essa letra de uma canção do Grupo Elo. Estamos falando aí alguma coisa ali do final da década de 70, início da década de 80. E que sempre falou muito forte ao meu coração. A letra diz assim: há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal, amor não há não. Sei que há, pois Deus o diz e eu não posso duvidar. Mesmo que não se possa imaginar, espero o dia, sim, espero. Há de ter um lugar onde as lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei. Pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Vamos orar? Bendita esperança temos em Ti, Senhor, de que na vida e na morte, para os que estão unidos a Cristo, há consolo. Então somente rogamos, ó Deus, que nos ajudes e nos abençoes a vivermos como filhos da luz, filhos do dia. Que não haja trevas em nós, mas um andar digno de todo aquele que almeja entrar na santa cidade, a nova Jerusalém, que desce ataviada como uma noiva para o seu noivo. Ó Deus, pedimos, guarda os nossos corações e as nossas mentes, para que haja consolo em nossos corações no dia do luto, no dia da dor, mas ao mesmo tempo a esperança de que reencontraremos aqueles que partiram em Cristo. E unidos iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Consola, ó Deus, a igreja, fortalece a nossa fé e o nosso ânimo e glorifica através de nossas vidas o Teu nome. Cuida de nós, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.